Olá, tudo bem com você? O TV Jornal desta terça-feira, 31 de março, começa agora com as principais notícias de Votuporanga e região. Seja muito bem-vindo, vamos conhecer os destaques da nossa edição. Engavetamento envolvendo 13 veículos bloqueia a rodovia Washington Luiz em Rio Preto. Homem é vítima de disparo de arma de fogo e agressão em Cardoso. Levantamento do PROCON aponta que 40% dos apostadores em bets se endividam. Secretaria de Desenvolvimento Econômico cria plataforma para facilitar o acesso a vagas de emprego e cursos gratuitos. Alunos de Publicidade e Propaganda da Unifev promovem ação de Páscoa no Lar Viver Bem em Votuporanga. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora no TV Jornal, que já está no ar. Vamos começar falando sobre um acidente impressionante. 13 veículos se envolveram em um engavetamento, o que causou um longo congestionamento na rodovia Washington Luiz em São José do Rio Preto na tarde de ontem. Um motociclista gravou imagens do congestionamento e dos carros acidentados. Uma das faixas na rodovia, no sentido Mirassol-Rio Preto, precisou ser interditada. Segundo a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, havia um congestionamento local de 5 km, entre o quilômetro 445 e o quilômetro 450. A suspeita é de que um caminhão carregado com adubo, que seguia no sentido Paris e Monte Azul Paulista, tenha perdido o freio, o que levou à batida com os outros veículos. Conforme a concessionária que administra a rodovia, foram 14 vítimas, sendo que 8 saíram ilesas. 3 tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para atendimento médico. 2 foram socorridas e levadas em estado leve ao hospital de base e uma foi levada a um hospital particular. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária prestaram apoio no atendimento e a pista foi totalmente liberada às 3h20 da tarde. É sempre importante reforçar que aquele trecho está em obras de ampliação, o que exige atenção redobrada dos motoristas. As informações são do G1. E um carro pegou fogo na tarde de ontem na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades de Estrela do Oeste. Ainda não há confirmação sobre o que causou o incêndio, mas a suspeita é de pane elétrica. Motoristas que passavam pelo local ajudaram a conter as chamas até a chegada de um caminhão-pipa. O condutor conseguiu sair do veículo sem ferimentos. A notícia é da página Iago Sincero. Um homem foi vítima de um ataque violento em Cardoso. O caso envolveu disparo de arma de fogo e agressões físicas, mobilizando equipes da Polícia Militar. Segundo as informações, a vítima estava sentada em frente à própria residência quando 3 motocicletas e um carro se aproximaram. Em seguida, ocupantes do veículo desceram e efetuaram um disparo em sua direção, enquanto os suspeitos das motos passaram a agredi-lo com pedaços de madeira. O homem foi socorrido e encaminhado à Santa Casa do município, onde recebeu atendimento médico. Apesar da gravidade da ocorrência, o estado de saúde é considerado estável. O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do crime, incluindo a motivação e a identificação dos envolvidos. A notícia é do Voto News. Em Rubinéia, um borracheiro morreu após ser prensado por um trator enquanto trabalhava. De acordo com o boletim de ocorrência, Paulo Ribeiro Vieira, de 52 anos, realizava a troca do pneu do veículo quando o macaco hidráulico cedeu, fazendo com que parte do trator despencasse. A vítima ficou presa sob a máquina e foi retirada pelo Corpo de Bombeiros. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Santa Fé do Sul, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente. As informações são da página do Instagram Iago Sincero. Agora, vamos falar sobre saúde. Nossa equipe conversou com o médico responsável pela UPA e pelo SAMU de Votuporanga para entender como funciona a regulação, uma atividade que otimiza o sistema de saúde e organiza os pacientes e recursos conforme a prioridade no atendimento. Por trás de todo atendimento de urgência e emergência existe a regulação, que serve para organizar o fluxo de pacientes de forma estratégica e garantir que os recursos como ambulância, leitos e outros sejam direcionados de forma prioritária. Para contar um pouco desse trabalho, dessa atividade e também tirar algumas dúvidas do cotidiano, nós estamos com o Lauro Medeiros, ele que é o médico responsável do UPA e SAMU aqui em Votuporanga. Doutor, seja bem-vindo. Começa falando pra gente, né, sobre uma das vertentes da regulação, né? Como que funciona essa classificação de prioridade, classificação de risco nos pronto atendimentos? Tá certo, né? A gente tem 2 sistemas, a gente entende que a gente tem o pré-hospitalar, que é o fixo, né? Em Votuporanga nós temos 2 hoje, a UPA e o PA Pouso Bom. Então são unidades fixas na cidade que fazem um atendimento fixo. E a gente tem a unidade hospitalar móvel, né? Que é o SAMU.
que eles atendem as urgências e as emergências. Naturalmente, o próprio nome já diz, né? Então, o SAMU, que é a viatura, a gente hoje na cidade de Votuporanga, nós temos 2 unidades básicas, né? E uma USA, que é o que faz o atendimento daquela emergência, né? A classificação de risco que a gente utiliza é o Humaniza SUS, que é utilizado no Brasil inteiro, né? A gente fez uma leve adaptação para Votuporanga, facilitando mais o atendimento e englobando mais pessoas. E a classificação é simples, é a azul, a verde, a amarela e a vermelha. Lembrando assim, que começando da gravidade, que é o mais fácil, o vermelho, né, que é a emergência, para ficar fácil de entendimento, é aquilo que tem risco iminente de vida. Então, se a gente não intervir naquele minuto, naquele momento, o paciente vai deteriorar e vai evoluir a óbito. Então, isso é uma emergência, né? Aquele paciente que é classificado como amarelo é uma urgência. Então, a urgência hoje ela é utilizada para um paciente grave também, só que ele não tem o risco iminente naquele momento. Pode progredir, pode evoluir, por isso que tem essa atenção e essa classificação. O verde é aqueles pacientes mais leves que a gente cita, vamos falar, um trauma em membro inferior, com dor local, mas sem exposição óssea, mas que tem a dor e tem a limitação. O azul são os pacientes mais leves da nossa rede. Esses pacientes são pacientes classificados como azul porque eles não têm uma queixa específica. Um mal-estar, um quadro gripal há 5, 6 dias, sem sintomas importantes, sem estar febril na hora, né? Então a gente consegue fazer essa triagem. No pré-hospitalar fixo fica mais fácil, né? Porque o PA pouso bom está ali, tem os sinais vitais, a pressão, a frequência cardíaca, a temperatura, então o nível de consciência, a hora que o enfermeiro está avaliando, então ele consegue adaptar e fazer mais fácil. No telefone fica um pouquinho mais difícil, a gente depende do solicitante. Doutor, falando exatamente ali durante a ligação, quais são as informações cruciais que a gente tem que passar para as equipes do SAMU poderem fazer essa regulação, poderem chegar ao atendimento? Isso, a primeira coisa que a gente fala é que o primeiro que chega no local, ele é o mais importante da ocorrência. Ele tem que ter a calma, lógico, né? Porque se ele não conseguir passar, a gente não consegue fazer a triagem. Primeira coisa, mais importante, é o local, né? A gente tem que pegar o endereço. Muitas vezes a gente nota uma ansiedade ali na hora do paciente passar aquele endereço e dificulta bastante para a gente se ele erra o numeral, se ele erra o endereço. Então, o principal é o endereço. Lembrar onde você está, olhar na rua, ver o número certinho, um ponto de referência, isso facilita muito para a gente que está indo até o atendimento. O segundo ponto é lógico, né, prestar atenção no que o médico vai perguntar, não ficar desesperado e perguntando, vem, manda logo, a gente vai mandar. E geralmente a gente, quando nota esse certo desespero e a gravidade, a gente solta a viatura e o médico que está ali regulando, esse é fixo, ele não sai para a ocorrência. Então a população teria que entender que esse médico ele tem o dever de orientar até a ambulância chegar no local. Então, enquanto esse médico está ali, você está escutando, você vai ajudar muito esse paciente. Então, o ideal aí, a primeira coisa que a gente fala é o endereço e ter a calma, né, para escutar o médico, para a gente conseguir orientar da melhor forma possível. A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lançou uma plataforma para facilitar o acesso da população a vagas de emprego e cursos gratuitos. A Isabela Sami traz os detalhes. Isso mesmo, é uma ferramenta da Prefeitura de Votuporanga que reúne em um único lugar as oportunidades do programa Emprega Votu e as capacitações do Centro de Treinamento de Mão de Obra. Pela plataforma é possível acompanhar a atualização dessas vagas, do posto de atendimento ao trabalhador e da associação comercial, além dos cursos disponibilizados ou aqueles em parceria com o município. E, inclusive, você também consegue se inscrever nesses cursos, em alguns, por lá mesmo na plataforma. E se as inscrições ainda não estiverem disponíveis, é possível fazer um cadastro ali rápido para ser notificado quando novas turmas forem disponibilizadas. E nada mais justo do que a gente te ensinar a utilizar, e te ensinar a baixar essa plataforma. É só acessar o link ctmoemprega.lovable, le.app e logo na página inicial já aparecem algumas instruções. Eu vou pedir para o Antônio chegar mais pertinho aqui. ctmoemprega.lovable.app. Aqui, logo aqui embaixo já aparece
algumas instruções para você adicionar o aplicativo na sua tela de inícios. Você vem como se fosse compartilhar esse link, ver mais, e aqui, ó, adicionar a tela de início. Já deixei aqui para a gente ver, e logo aqui no aplicativo a gente já consegue ter acesso aos cursos, às oportunidades de trabalho, a quantidade de trabalhadores e até alguns contatos e endereços importantes, né? Como o CTMO, o endereço do PAT, endereço do SEBRAE, o SENAI, todas essas parceiras do município que oferecem algum tipo ou de oportunidade, vagas de emprego ou de cursos aqui na nossa cidade. E bom, apesar dessas novidades, né, dessa novidade em questão, você também consegue conferir as oportunidades de emprego nos nossos quadros, no Teleemprego, no TV O Jornal toda quinta-feira e também no Balcão de Emprego às segundas-feiras no Jornal da Manhã. E Votuporanga tem diversas vagas de emprego abertas nesta semana. Agora chegou o momento de conferir as oportunidades de trabalho disponíveis no nosso quadro Teleemprego. O posto de atendimento ao trabalhador em Votuporanga tem vagas disponíveis para auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, ajudante de motorista, estoquista, crediário, técnico em segurança do trabalho, motorista de rodotrem, mecânico de máquinas pesadas, motorista de caminhão-manque e eletricista. O PAT fica localizado no Centro do Empreendedor, na Rua Barão do Rio Branco, número 4497. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Acesse o site www.empregavotu.com.br e cadastre seu currículo para concorrer às vagas. A Santa Casa de Votuporanga está com processo seletivo para auxiliar de contabilidade, assistente administrativo, auxiliar de comunicação, auxiliar ou técnico em enfermagem para centro cirúrgico, enfermeiro assistencial para UTI geral, técnico em enfermagem para UTI neonatal e técnico em enfermagem para UTI geral. Se você ficou interessado, envie seu currículo para trabalheconosco@santacasavotuporanga.com.br. Na Associação Comercial de Votuporanga você encontra vagas para ajudante de motorista, atendimento, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, auxiliar de TI, caixa, consultor comercial externo, consultor de vendas, crediário, e-commerce, financeiro, lançamento de nota fiscal, marketing, recepcionista noturno, repositor, separador de mercadorias com experiência em estoque almoxarifado, serviços gerais, telefonista e vendedor para diversos segmentos. Se você ficou interessado, envie seu currículo para emprego@acvnet.com.br ou envie pelo WhatsApp 17 981 32 0022. A Associação Comercial fica na Rua Mato Grosso, número 3549, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Aguarde um momento, faremos um breve intervalo e logo voltamos com a previsão do tempo e a campanha de Páscoa promovida pelos alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev em prol do Lar Viver Bem. Fique conosco, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Jornal. Vamos saber agora como ficará o tempo em Votuporanga região? De acordo com o portal Clima Tempo, nesta terça-feira teremos sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite existe a possibilidade de temporal. Em Magda temos a máxima de 30 graus e a mínima de 19, com a umidade máxima do ar em 96%. Em Cardoso, os termômetros apontam a máxima de 31 graus e a mínima de 21, com a umidade máxima do ar em 93%. Em Polônia, a máxima é um pouco menor, de 28 graus, e a mínima de 20, com a umidade máxima do ar em 94%. Hoje, em Votuporanga, temos a máxima de 30 graus e a mínima de 20, com a umidade do ar máxima em 93%. Já na quarta-feira, teremos sol com nevoeiro ao amanhecer, a previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima também será de 30 graus e a mínima de 20, com a umidade máxima do ar em 94%.
O Procon São Paulo divulgou um levantamento que traz um alerta importante. Cerca de 40% dos apostadores de bets ficaram endividados após começarem a utilizar sites de jogos e apostas online. Para discutir o tema, a Isabelle Sami conversou com um economista. Em fevereiro deste ano, o Procon São Paulo divulgou um balanço um tanto quanto preocupante. 4 em cada 10 brasileiros se endividaram depois de começarem a apostar nas famosas bets. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o Lauro Prado, ele que é economista e docente da Unifev. Lauro, seja bem-vindo. Fala pra gente quando as apostas começam a se tornar um perigo para a saúde financeira. Legal. Na verdade, quando perde-se o controle, né? E a intensidade que as bets estão hoje no Brasil e no mundo é sugerido cautela, porque é muita propaganda. Por exemplo, boa parte dos times brasileiros da Série A é patrocinado por essas bets. Times grandes de fora do Brasil também, grandes campeonatos globais, inclusive paulista, brasileiro, são patrocinados. Enfim, eles estão muito intensos e isso faz com que o consumo também seja muito intenso. E quando perde-se o controle, é um risco grande de endividamento, de problemas pessoais, problemas mentais, enfim, dependências, né, que é sempre grave. E, Lauro, quais são os cuidados, os sinais que a gente deve ficar atento nesse contexto? Então, o sinal é complicado. Quando a pessoa está dependente, quando ela está fazendo coisas aleatórias sem muita compreensão, já é um sinal de risco. Então, as pessoas se auto-perceberem, auto-avaliarem, entenderem o limite que é disponível, seja monetário ou mental, enfim, isso é um ponto de atenção muito sério, muito grave, de verdade. Lauro, para finalizar, sempre frisam, né, a questão de jogar com responsabilidade. Para ter um equilíbrio, existe alguma maneira de se organizar ali no salário, na renda mensal, para que isso não extrapole? Em tese, as apostas, né, o jogo, seria uma diversão, um momento de diversão, de lazer, enfim. Então, se a pessoa gosta, tem interesse, tem vontade, separar um percentual do seu salário, que não comprometa no final do mês, ou enfim, que não seja comprometedor. Porque às vezes, se você direciona um recurso além além do que pode extrapolar a necessidade, aí gera um risco grande de endividamento. Endividamento, quando começa, vira uma bola de neve, a coisa intensa, mexe com a família, mexe com o íntimo e é seríssimo também. Então, tentar pensar no lazer, nos momentos de distração, esporte, né? Boa parte é esporte, que muita gente gosta de futebol, enfim, de outros esportes, então entenda como um lazer e se programe mensalmente para não ultrapassar o seu limite. Laura, muito obrigada pela participação, pelas informações. Então, para o pessoal de casa, só reforçando as palavras do professor, separe ali um percentual do seu salário, se é algo que você gosta de realizar como lazer, como diversão, separe essa quantia por mês, por semana, que seja, para você realmente se divertir. Mas se você sente que as apostas, elas começaram a afetar negativamente a sua vida ou começaram a se tornar uma preocupação, o sistema centralizado de autoexclusão, né, dos sites de aposta é uma ferramenta importante que você pode acessar através do portal gov.br. Por lá você pode escolher o prazo, né, seja ele determinado, indeterminado, e aceita ali os termos do sistema para excluir a sua conta em casas de aposta online. E outra alternativa muito interessante também é disponibilizada pelo SUS, né? O teleatendimento está disponível às pessoas que têm problemas relacionados a jogos, apostas. É um atendimento gratuito voltado para maiores de 18 anos e também é aberto aos familiares, rede de apoio. A gente sabe que quando a situação chega ali em um caso extremo, talvez, um caso bastante sensível, não é uma coisa que somente te afeta, que afeta somente a pessoa, afeta todas as pessoas em volta também. Então saiba que você tem aí essas opções para te ajudar. Agora, vamos falar de uma ação dos estudantes do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev que realizaram na tarde de ontem uma visita às residentes do Lar Viver Bem, levando um pouco de alegria da Páscoa. Imagine a alegria de poder tornar a Páscoa de alguém mais doce. Foi com esse propósito
que os alunos do 7º período do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev mobilizaram uma força-tarefa para arrecadar chocolates destinados ao Lar Viver Bem. A quantidade de doações foi definida de acordo com o número de idosas assistidas e das colaboradoras do lar. Ao todo, foram arrecadadas cerca de 50 caixas de chocolate, sendo entregue 2 para cada pessoa. Além disso, também foram doadas 8 barras de chocolate zero açúcar, garantindo que as idosas diabéticas pudessem aproveitar esse momento com um toque especial de doçura. Para a professora Vanessa Zeituni e para a coordenadora do Lar Viver Bem, Gislaine Cristina, iniciativas como essa têm um valor imensurável. Foram os alunos que tiveram a iniciativa de fazer essa campanha, Pascal, para poder contemplar a essas idosas um momento de felicidade. Para eles foi um momento de interação, um momento de sensibilização, um momento de convivência com a comunidade. E isso não tem preço. Para a área acadêmica, isso é extraordinário. É algo que soma valores, que soma vidas, que soma experiências que muitas vezes, muitos deles não puderam ter ainda. A gente só tem gratidão. É um momento muito assim significativo para elas, né? Principalmente para as nossas crianças idosas. E assim, a gente só tem que agradecer. É um momento único, né? Onde assim elas realmente voltam a ser as eternas crianças, né? E assim, com certeza é um momento de alegria, como vocês podem ver, vira festa. E assim, a gente só tem gratidão de ver a alegria delas. A ação solidária contou com o apoio do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev. Para a instituição, é fundamental que os alunos estejam engajados em causas sociais, contribuindo para a formação não apenas de bons profissionais, mas também de pessoas mais humanas, capazes de exercer empatia. E foi com esse olhar sensível e inspirados pelo espírito da Páscoa que os estudantes decidiram se unir em prol do bem, ou melhor, em prol do Lar Viver Bem. A gente resolveu se juntar para estar fazendo uma boa ação nesse período. E nada melhor do que entregar doces, chocolates para as senhorinhas aqui do lar. Então a gente tomou a iniciativa para poder alegrar e adoçar um pouco mais o dia delas. Para a dona Leomira, esse dia foi algo diferente na rotina. E isso é muito mais doce do que uma caixa de bombom. Gostei, eu gosto. Ganhei bombons, né? 2 caixas. Eu adorei, gostei. O TV Jornal desta terça-feira termina aqui. Você acompanha outras notícias no nosso canal da TV Unifev no YouTube. Desejo a todos uma boa tarde e nos vemos novamente amanhã. Até lá!